Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as leis de Deus e a consciência do homem. Para nós começarmos a falar sobre a consciência do homem e as leis de Deus, vamos lembrar que existe uma lei divina, ou chamada lei natural. Essa lei divina, ela é constituída por duas partes. A primeira parte são as leis materiais, as leis físicas, que regem o movimento e as relações da matéria. Está no domínio da ciência. E existe uma outra parte, que são as leis morais, diretamente relacionadas ao homem e suas relações com Deus e com o próximo, com os seus semelhantes. A única maneira de nós atingirmos um estado de felicidade plena, de felicidade real, a qual tanto buscamos, é seguir essas leis, ou seguir a lei divina ou lei natural, que, como eu falei, é constituída de leis físicas e leis morais. Para falar das leis morais, a definição de moral, a moral é a regra que o homem possui para distinguir o bem do mal. A moral está fundamentada nessas leis de Deus. Quando o homem ele observa as leis de Deus, ele está gravitando ao redor de Deus. E essa seria a nossa meta, a nossa função aqui. É ir nos aproximando de Deus na medida em que cumprimos com essas leis morais. Porque as leis físicas, essa ciência dá conta. Todo dia, eventualmente, toda semana, nós recebemos notícias de que a ciência conseguiu um avanço nos seus diversos campos, na medicina, na tecnologia, na informática, no aspecto aeroespacial. A cada período que passa, nós conseguimos avanços na medicina, na engenharia e assim por diante. Agora, sobre o aspecto moral, nós estamos bem abaixo do esperado. Não conseguimos um avanço tão significativo, não conseguimos um avanço nem parecido com o avanço que tivemos no campo material. Qual seria a diferença entre o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal são todas as transgressões a essa lei ou a essas leis, as leis morais. Assim, relembrando o Livro dos Espíritos, na questão número 13, a gente vai ler sobre os atributos de Deus, que Deus é bom e justo. E na questão número 621, a questão é: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta da espiritualidade superior nos diz: gravadas em nossa consciência. Significa dizer o seguinte, que primeiro, as leis de Deus, elas estão escritas, elas estão gravadas em nossa consciência. Basta nós recorrermos à nossa consciência para obtermos as respostas, obtermos o que precisamos fazer. E Deus não seria bom e justo, como está lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos, que a espiritualidade superior nos informa, que Deus é bom e justo, e isso também nós sentimos em nosso coração, se Ele não tivesse dado as regras, as leis, as regras do jogo, para que nós pudéssemos viver aqui na Terra ou em qualquer outro lugar. Porque nós precisamos saber quais são as regras para que a gente possa seguir essas regras e nos desenvolvermos. Essa é a ideia.
Em 3 momentos, nós fomos lembrados dessas leis de Deus, por meio de 3 revelações. A primeira foi com Moisés, com os 10 mandamentos. E naquela época, isso significava justiça. Depois, muitos anos depois, veio Jesus, o Cristo, com a Boa Nova. A Boa Nova era o próprio Jesus. E ele nos trouxe uma mensagem de amor. E há 160 e poucos anos atrás, e Jesus já tinha nos prometido isso, veio o Consolador prometido, que é a revelação da doutrina espírita, um trabalho de codificação feito por Allan Kardec, no século XIX, em que veio nos trazer a verdade. Então a gente teve com Moisés a justiça, com Jesus o amor e com a doutrina espírita, ou Consolador, né, a verdade. E, então é muito importante e é necessário que nós possamos dar importância à nossa consciência. Importante é vivificar a nossa consciência. Em Mateus 6, 25, 34, Jesus ensina que não fiquemos preocupados se teremos o que comer, o que vestir, aonde nos abrigar. A vida é mais que os mantimentos e o corpo é mais que as roupas que vestimos. Ele ensina para olharmos para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, mas é Deus quem as alimenta e que cuida delas. Nós não temos muito mais valor do que as aves? Precisamos pensar sobre isso. Continua Jesus. Ele nos orienta que não fiquemos inquietos. Todas as pessoas no mundo têm essas mesmas necessidades. E, com certeza, Deus bem sabe que necessitamos de todas essas coisas. Jesus nos disse em determinado momento: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas nos serão acrescentadas por acréscimo. O que é buscar o reino dos céus, ou buscar o reino de Deus? Como se busca esses reinos? Por meio da obediência às leis de Deus, leis que estão gravadas em nossa consciência. Precisamos seguir as orientações de nossa consciência. A nossa consciência é a nossa guardiã. E aí nós temos o seguinte: qual é o meio prático mais eficaz para se desenvolver a compreensão das leis de Deus? A resposta é a questão número 919 do Livro dos Espíritos. A resposta é a seguinte: ter o conhecimento de si mesmo. É cada um de nós nos esforçarmos para nos conhecermos. Qual o meio de alcançar isso? Santo Agostinho nos responde, né? Ao fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me questionava se não havia faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reformulação. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deem um like no vídeo, divulguem em suas redes sociais, para que o YouTube entenda que esse assunto é de relevância e possa levar a mais e mais pessoas. Meu único propósito com esses vídeos é divulgar a doutrina espírita, que é uma doutrina cristã. Muito obrigado pela sua presença aqui. Até a próxima. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás.
que me serves de escândalo? Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.